Olá pessoal, tudo bem? Iniciaremos agora a nossa 10ª unidade do curso de Eletrotécnica. Iremos falar sobre filtragem e fonte de tensão estabilizada. Vimos na última aula os retificadores, certo? Pensando no retificador de onda completa em ponte, a gente viu que ele é o mais efetivo dos três, certo? Porém, a gente percebeu que ele tem uma queda de tensão. E como a gente consegue fazer o melhor aproveitamento dessa tensão? Utilizando um capacitor. Lá atrás a gente viu que os capacitores eles são utilizados para armazenar cargas, certo? Se você utiliza um capacitor após um retificador, ele consegue armazenar parte daquela carga, certo? Então naquela fase que a onda ela tem uma queda, você consegue que o capacitor ele dissipe parte da carga que está concentrada nele e você tenha uma redução nessa perda de carga, perfeito? Então ele faz um filtro, porque elimina o ruído, certo? Aquela oscilação que você tem ali na onda de saída do nosso retificador, você consegue compensar essa perda com o retificador, certo? Então vocês vão observar lá no material que você deixa de ter uma fonte, certo? Uma fonte de tensão contínua oscilando tanto para você ter ela mais próxima ali de uma linearidade, apesar de você ainda ter uma perda, certo? Então essa é a função do capacitor de filtro, eliminar aquela residual de corrente alternada, né? Aquela herança que a corrente contínua ainda tem da corrente alternada, daquelas duas fases que ela tem, perfeito? Na comunidade científica a gente então exige um ripple, que é a queda, justamente essa queda de tensão que existe entre o pico, né? Entre aquele pico e aquele vale de tensão que a gente tem, de 10%, certo? Então, se você tiver um ripple de até 10%, a gente fala que está ok. Acima disso já é um ripple muito grande, perfeito? E a gente tem a fonte de tensão estabilizada também. Então, vocês vão ver lá no material que a gente tem o retificador, a gente tem um filtro e a gente pode utilizar um regulador de tensão. É um componente eletrônico, tá certo? Que ele tem um circuito retificador e regulador na parte interna dele, que ele consegue regular a tensão para um parâmetro ideal. Então a gente tem de 5 volts, de 9 volts, de 6 volts, então você consegue inserir esse circuito regulador após o filtro, certo? Para você ter um aproveitamento melhor e maior da sua energia, certo? E isso é importante, porque quanto mais a sua energia ela oscilar, ela tiver oscilação, pior vai ser o aproveitamento do teu componente eletrônico, certo? Se você tiver uma tensão mais contínua, mais linear, você vai estar menos sujeito a ruído. Professor, o que é ruído? É um som que a gente não gosta? Também, mas nesse caso não. O ruído é que se você tem um componente eletrônico, certo? Você tem um chip que ele é muito sensível às variações, às oscilações, ele vai ter, certo? Uma discrepância de dados ali. Você precisa ler 50, você vai estar lendo 50,5 por causa dessa oscilação. E isso não é bom, dependendo da aplicação que você tiver no seu equipamento, na sua máquina, no seu sensor, isso vale muito a pena, isso faz muita diferença. Isso pode enganar a gente no que a gente quiser, perfeito? E vocês vão ver também que a gente tem as fontes reguladas, na maioria das vezes elas utilizam diodo Zener. Como a gente viu, certo? Ele é utilizado de forma reversa, a polaridade dele, para ele manter aquela tensão de forma contínua, né? De forma constante. Então, com o diodo Zener, você consegue ter uma queda de tensão aí que ele consegue regular a sua saída. Uma fonte de tensão utilizando o diodo Zener na parte do regulador. Então, pessoal, isso é o que nós tínhamos para passar para você nessa unidade. Continuem os estudos e muito obrigado.